Você organiza suas contas? Como você faz para pagar tudo durante o mês? Será que dá para economizar? Como lidar com essa situação em tempos de crise? A nossa convidada de hoje é Viviane Ferreira. Ela é planejadora financeira. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Chegou para todos e recentemente houve um aumento do percentual de famílias inadimplentes, ou seja, com contas ou dívidas em atraso. Isso se deve ao aumento do desemprego, à queda na renda dos trabalhadores, inflação elevada, entre outros fatores. Mas será que diante do nosso atual cenário econômico é possível se planejar e quitar pelo menos parte das dívidas? Você tem dívidas? Não, ainda não. Não. Tenho, todo brasileiro tem dívida. Tenho. Muitas. Acho que todo brasileiro tem, né? Como você organiza suas despesas e rendimentos? Eu sei o quanto eu ganho no final do mês. Eu me programo para pagar as minhas dívidas naquilo que eu necessito, né? Eu procuro pensar antes de comprar nas coisas que eu realmente estou precisando. Geralmente eu tento não gastar mais do que a minha arrecadação, né? Então eu tenho esse equilíbrio, assim. A gente faz um planejamento, né? Eu faço tipo uma planilha. Todos os gastos, eles têm que bater, ficar dentro do meu orçamento. Eu procuro comparar sempre aos rendimentos, nunca fazer mais despesas daquilo que eu possa capacidade de pagamento. Na verdade, eu vou ou reparcelando algumas dívidas, porque dinheirinho mesmo a gente não consegue guardar. E qual dívida para você é mais difícil de manter em dia? Eu não procuro não ter dívida. Então eu calculo as coisas dentro do meu orçamento. Então, nesse sentido, eu estou um pouco tranquila. Despesas básicas do dia a dia, assim, de alimentação e de casa, assim, mais ou menos isso. Seria de cartão de crédito? Eu acho que as financeiras relativas a bancos ou financiamentos. Cartão de crédito. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre como enfrentar as despesas. Você não pode perder. Viviane Ferreira é formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos. É planejadora financeira pessoal com certificação internacional pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Viviane Ferreira possui 9 anos de experiência em consultoria de empresas nacionais e multinacionais. Trabalha no mercado financeiro há mais de 10 anos em gestão de patrimônio familiar. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, participe, mande sua sugestão, sua crítica. Aí você está vendo o número do nosso telefone, o WhatsApp. Você pode mandar diretamente para esse número. E também acessar o nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Viviane Ferreira. Ela é planejadora financeira. Viviane, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Denis. É um prazer enorme estar aqui com você também. Vamos falar um pouquinho do tema aí recorrente, né? Planejamento financeiro. Em qualquer fase da nossa vida, ele é muito importante. Mas em épocas de crise, em épocas, né, de dinheiro curto, de escassez, infelizmente, que o Brasil vem passando, desemprego, ele é mais importante ainda, né? A pessoa se planejar, a pessoa se preparar. Não só ele, quanto as despesas da família ou de uma pequena empresa que ele tenha. Por onde o brasileiro deve começar um planejamento financeiro eficaz? Bom, o planejamento financeiro é fundamental que ele comece primeiro entendendo as suas necessidades e o plano de vida dele, individual, da família em si. Então, eles precisam entender o que eles têm hoje, qual é a situação financeira atual e para onde eles querem chegar, quais são os objetivos, as metas da família, o que eles querem construir ao longo da vida. Se é um casal jovem, por exemplo, que ainda tem muito tempo para construir sonhos, construir aposentadoria, pensar em aquisição de imóveis ou como que eles vão morar, a vida, onde eles vão morar, qual é o padrão de vida que eles desejam ter.
Então, quais são os filhos, quantos filhos eles pretendem ter, quando que eles pretendem ter filhos. Então, o planejamento financeiro ele é fundamental em todas as etapas da vida. Esse planejamento, por exemplo, o casal, vamos dar um exemplo, o casal recém-casado que ainda não tem filhos. Ele trabalha, ela também enfrenta as dificuldades do dia a dia. Como que tem que estabelecer, por exemplo, é separar um percentual do rendimento, tanto do esposo quanto da esposa, para se destinar a uma emergência ou, de repente, para ter filhos? Qual o prazo? Como é que começa? O ideal é eles juntarem a renda, entenderem a renda dos dois somadas, qual é a renda e o custo de vida também do casal. Primeiro, o custo das necessidades do dia a dia, de moradia, de alimentação, de transporte, o custo básico e também o custo do lazer, das outras coisas que eles têm, como lazer, a educação. E aí a gente entra na questão do planejamento, que, como você comentou, uma reserva é fundamental. Eu gosto de chamar de reserva de sossego, porque, afinal de contas, a reserva, quando a gente fala de emergência, a gente pode já estar pensando, vai acontecer alguma emergência, mas não necessariamente. A reserva de sossego também pode servir para aproveitar algumas oportunidades que podem surgir na vida até um deles. Investimento, de repente aparece, não, como você falou, uma oportunidade. É comum a gente falar, olha, me apareceu um negócio maravilhoso, mas é que eu estava sem dinheiro. Exato. Né? Então não pude fazer porque não tinha dinheiro. E de repente, por exemplo, o casal está planejando uma casa própria, aparece uma oportunidade maravilhosa, mas não tem a reserva naquele momento, não dá para fazer. Exatamente, exatamente. Então, essa reserva de sossego, o ideal é que ela seja cerca de 6 vezes o custo de vida mensal do casal. Mas, por em números, mais ou menos assim. Vamos supor, o casal ele tem um custo de vida entre aluguel, luz, água, despesas com combustível, locomoção, etc. Vamos supor que ele tem um custo de R$5.000 por mês. Isso, se ele tiver ficar redondo, vai. Sim, para facilitar a conta. 5 mil. Então, para ele ter uma garantia, para ele ter uma certa estabilidade, não ter que se desesperar em uma situação de emergência, o ideal seria ele ter, ou numa poupança, ou num investimento, cerca de R$30.000. Exatamente. Para ele poder arcar com essas despesas numa emergência. Isso, no imprevisto, ou numa oportunidade, como a gente comentou, ou como a gente tem visto recentemente essa questão do desemprego aumentando, se um dos dois perder o emprego, perder a renda, essa reserva vai ajudar eles a se manterem por esse período para que o parceiro possa se realocar no mercado de trabalho com tranquilidade. Aquele negócio de não sair pegando o primeiro emprego que aparece pela frente porque está desesperado e precisa de arrumar um dinheiro, precisa arrumar um emprego com urgência, né? Ele tem tempo para se recolocar no mercado de trabalho. E para quem tem hoje, já tem uma pequena reserva, ou já fez esse planejamento, e hoje ele está com uma certa disponibilidade na mão, o que você aconselha? É o mais tradicional, vai numa poupança, vai num fundo de investimento, vai para o mercado de ações? Porque a gente tem que levar em conta o seguinte, é uma quantia pequena e é a única coisa que a pessoa tem na vida. Se perder aquilo, é complicado para repor. Qual investimento que você aconselha? Olha, eu aconselho investimentos mais conservadores. Poupança eu não recomendo hoje por conta da rentabilidade, que está com uma rentabilidade bem menor do que a gente consegue nos fundos ou títulos de renda fixa. Então, vamos entrar, eu diria que o ideal seria os títulos de renda fixa, que pode ser um fundo de renda fixa ou se a pessoa tem a disponibilidade, o planejamento para deixar aquele recurso investido por um período sem precisar do dinheiro, sem ter o risco de ter que resgatar, ou seja, ele já tem a reserva de emergência, essa reserva de sossego, e ele pode investir além disso, aí pode ser uma letra de crédito imobiliária, né, LCI, ou a letra de crédito agrícola, LCA, que geralmente tem um prazo e não tem liquidez, então pode ser por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, ou o Tesouro Direto também. Os títulos do Tesouro também são bem interessantes para o médio e longo prazo. Isso a pessoa no próprio banco, quando ela tem conta, ela tem essas opções, é só ela procurar. Ela tem no próprio banco. No caso do Tesouro Direto, ela precisa entrar no site do Tesouro Direto.
do governo, e lá nesse site, né, procurando o Tesouro Direto, é fácil achar o site, ela tem uma lista de todas as corretoras, de todos os bancos que trabalham com o Tesouro Direto e principalmente, isso é muito importante que eu vou dizer agora, que pouca gente presta atenção nisso quando vai aplicar no Tesouro Direto, que são as taxas que as corretoras dos bancos cobram. A taxa de administração, né? Se a pessoa acha que está ganhando muito, mas a taxa está comendo uma boa parte do rendimento. Né? Então lá no Tesouro Direto tem a lista de todas as instituições e as taxas. Então tem instituição que cobra 0,5% ao ano, 0,4%, 0,3%, 0,1% ao ano, e tem algumas até que é 0%, não cobra nada. Então, é fundamental olhar bem essas taxas. E na redução de despesa? Porque, às vezes, a pessoa fala, bom, meu salário eu sei quanto é, né? Eu vou ganhar aquilo, todo dia tal eu recebo, o meu marido também. Então, não tem muito o que mexer. Quando a pessoa ela não tem uma comissão, ela tem um salário fixo, ela sabe que é aquilo e ela vai receber. Então, onde dá para mexer é na parte de despesa, né? Onde eu estou gastando? Será que eu estou gastando bem? Será que eu tenho como reduzir? E muitas pessoas, às vezes, notam que falam, puxa vida, olha, eu estava gastando dinheiro com isso daqui, não me fez falta nenhuma, eu cortei. Onde são os principais itens que a pessoa pode mexer no dia a dia e ter uma economia? Olha, esse que você comentou, que eu percebo muito, que às vezes as pessoas assinam, por exemplo, fazem assinatura de TV a cabo, né, algumas coisas assim, ou celular. Muitas vezes no celular ela contrata um pacote muito alto e ela não percebe o quanto que ela usa. Então ela pode acompanhar quanto usa e poder diminuir esse pacote. Às vezes na TV a cabo a mesma coisa, ela pode procurar outras opções. Que às vezes está com um plano antigo, a pessoa nem lembra o que ela contratou, né? Ela já contratou há 1, 2, 3 anos atrás e de repente está pagando pelo que não usa, né? Exatamente, então ela pode olhar um pouco melhor sobre esses planos, o que ela pode diminuir um pouco, porque às vezes é um custo fixo que ela fica ali por mês, às vezes até aplicativo de celular que a pessoa assina e tem um débito mensal. Esqueceu, nem lembra que está lá, não olha, né? Então, ela pode olhar isso. Agora, alguns gastos, o que é interessante, assim, alguns gastos que são variáveis, que a pessoa pode transformar isso em fixo para facilitar a organização. Como, por exemplo, o supermercado. Então, às vezes vai lá comprando, não tem muito gerenciamento sobre isso, mas se ela fizer uma lista do que ela realmente precisa, acompanhar quanto que ela realmente pode gastar de supermercado no mês, ela transforma aquilo em fixo. Então, eu posso gastar, sei lá, R$1.000 de supermercado no mês. Então, é 250 por semana. E aí eu começo a gerenciar isso de uma maneira melhor. Que às vezes compra também muita coisa supérflua, né? Porque não tem essa ideia. Se chegar para a pessoa, perguntar agora, para você, quanto você gasta de mercado por mês? Sabe o que você vai responder? Eu gasto um dinheirão. Mas se perguntar quanto, você não vai saber. Via de regra, não vai saber. Sim. Por quê? Porque acaba comprando um supérfluo, alguma outra coisa. Agora, o que a senhora falou é muito interessante, é estabelecer um limite para a compra no mercado. Exato. E isso também que você comentou é interessante, porque acontece muito assim, a maior cilada do orçamento mensal são os cálculos mentais, aquelas contas que a gente faz de cabeça. Então, às vezes você acha, eu gastei tanto 70 no mercado semana passada, 80 na outra semana, e você vai colocando na cabeça e vai fazendo a conta na cabeça, e você não olha os números. Mas quando você pega o seu extrato da conta corrente, do cartão de crédito, e começa a olhar os números e colocar isso no papel, você percebe que o número é bem diferente. E aí, então, a importância de realmente controlar e anotar esses gastos para realmente conseguir organizar isso e ter noção do número que realmente gasta, né? Tem algumas pessoas que inclusive têm feito aí grupos em WhatsApp, etc., se organizando para fazer compras no atacado. Então pega grupo de 10, 15, 20 pessoas, vai lá e fala, olha, vamos comprar 1000 unidades de tal coisa, vai dividir, vai dar 20 para cada um, e nós vamos pagar um preço muito mais baixo do que se a gente for lá no varejo e comprar as 20. É uma alternativa? É uma boa alternativa.
O atacado, a única coisa que precisa prestar atenção é, de novo, no que eu realmente preciso. Porque, às vezes, a gente, vai no efeito manada. Já que todo mundo vai comprar aquilo, então também vou. E nem pensa se está realmente precisando daquilo. E o outro ponto é que, como você também tem ali um monte de opções, mas está mais barato, ou tem que comprar mais de uma unidade para baratear as contas, ou tem que comprar, sei lá, 60, não tem 60 pessoas, tem 50, aí vai acumulando aquilo, ou vai comprando alguma coisa só porque está barato, mas não necessariamente precisa, também acaba onerando a compra desnecessariamente, fazendo um estoque em casa de algo que não precisa. E esse negócio de fazer estoque em casa também é uma outra coisa, né? Era uma filosofia também do tempo que tinha uma inflação muito alta, né? Então o pessoal tinha que comprar porque não sabia o preço nem do dia seguinte, da semana seguinte, então já estocava. Mas hoje realmente tem que se pensar muito, né? Porque hoje não tem necessidade. Hoje não precisa mais, é uma cultura antiga que ficou. Não precisa mais, a gente pode ir no mercado toda semana, uma vez organizando a lista certinho do que precisa, fica mais eficiente do que às vezes ficar com estoque em casa. O estoque de material é o dinheiro parado em casa ali, acumulado sem render, né? Do transporte, eu conheci algumas pessoas que tinham comprado há uns 3, 4 anos atrás, a situação era diferente do país, compraram carro popular com financiamento, deram entrada, estão pagando financiamento. Só que agora começa aquela história, né? Não é só o dinheiro do financiamento, você tem o IPVA, o carro começa a dar manutenção, o combustível aumentou, quer dizer, uma série de coisas que vêm, né, agregadas, não é só você pagar. E eu conversando com um rapaz um tempo atrás, ele falou, olha, eu vou devolver o meu carro, porque eu faço um trajeto praticamente ao mesmo todo dia, e agora até com os aplicativos de Uber aí, que parece que é um pouco mais barato que o táxi, etc., eu consegui um preço que, para mim, é melhor eu usar o serviço do Uber nos dias que eu trabalho, do que o meu carro que eu uso, que eu vou ter que pagar estacionamento, gasolina, imposto, manutenção, a prestação do carro. Quer dizer, o carro do sonho de 4, 5 anos atrás acaba virando agora um pesadelo, né? Sim, e tem muita gente fazendo isso porque realmente, principalmente nas cidades grandes, como por exemplo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o custo do estacionamento é muito alto. Então não compensa mais, né? Você, qualquer lugar que vai, paga ali R$20 de estacionamento, 25, tem lugar que é mais ainda. Absurdo. Hoje, você até para dar um exemplo, porque eu fiquei assustado, eu fui a uma reunião e deixei o meu carro estacionado 1 hora e 20 minutos no local. R$50 por 1 hora e 20 minutos. Imagina. Quer dizer, se eu tivesse ido de táxi ou de Uber, seria mais barato do que o estacionamento. Sim, e ainda tem o combustível, o seguro, né? Todos os custos do carro, o risco de bater o carro, né? Querendo ou não, é um risco. Então, isso é uma coisa que todo mundo está repensando, esse sonho, né? Do brasileiro de ter carro, isso aí está mudando mesmo. Uma das coisas que se reclama muito é o custo do lazer no Brasil, né? A pessoa fala que, de repente, sair com a família para ir almoçar ou jantar fora é um preço proibitivo. Se você vai a um cinema, é muito caro, o teatro também. E parece que uma boa parte do orçamento, principalmente para quem tem filhos ainda pequenos, é consumido nesse item. Sim. Muita gente gasta muito dinheiro com lazer. Mas é fundamental, assim... Eu acho uma pena isso, porque existem tantos lazeres baratos. A gente não precisa gastar tanto para se divertir. Às vezes a pessoa acha que se vai economizar, então vai sofrer, vai deixar de se divertir. Mas não é por aí, né? A gente pode programar um piquenique no parque com a família e passar o dia lá e se divertir. Isso não tem custo, é barato, né? Então, tem opções, tem maneira de encontrar opções baratas, tem teatros, eventos, cursos, tem um monte de coisas gratuitas. Tem que procurar, tem que ir atrás, tem que querer procurar. Às vezes, simplesmente, aqui em São Paulo, que a Paulista agora fecha de domingo, vai fazer um passeio lá na Paulista, ver as coisas que tem lá, tem tanta coisa divertida, interessante para ver nos parques, fazer
andar de bicicleta agora com a ciclofaixa tá tão tranquilo, né? Gostoso. Então tem diversas maneiras que a gente pode se divertir sem gastar muito. E faz um almoço em casa, faz opções mais baratas para poder diminuir o custo por um período. Acho que isso é uma opção totalmente viável, é uma coisa que eu pratico na minha casa muito. A gente começa a perceber que gasto com um restaurante, por exemplo, é muito alto. Está muito alto. Então é uma coisa que eu também torno isso fixo. Então eu tenho um orçamento por mês de lazer e divide aquilo por 4, então é esse orçamento um pouquinho para cada final de semana. E a gente vai se organizando dentro disso, senão perde o controle muito fácil. Tá, essa é a outra pergunta. Para quem, infelizmente, perdeu o controle ou perdeu o emprego, bom, a pessoa já está endividada. Ela já assumiu compromissos, não conseguiu pagar, ela já está endividada. Muitos comentam que é uma fase muito boa de se fazer o acordo, né, com o banco ou com o seu credor. Como ele tem que conduzir essa negociação? Como é que ele tem que... É bom ele procurar já o banco ou a quem ele deve, já propor alguma coisa? Ele deve analisar a taxa que estão cobrando? Como ele deve negociar? Olha, cada caso é um caso, mas eu tenho visto que muita gente tem conseguido já negociar direto com o banco. Outro dia eu soube de um caso de uma moça que ela tinha uma dívida de já estava em R$5.000 no banco, e ela foi conversar no banco e ela conseguiu com R$1.500 quitar a dívida. Então, os bancos hoje em dia, como tem muita gente devendo, Exato. A gente está num período realmente muito difícil, os bancos estão interessados em negociar nesse momento, porque, afinal de contas, para eles, é melhor que a pessoa pague um pouco do que não pagar nada. Então, eles estão abertos. E tem também aqueles... Porque o pessoal fala, olha, eu devia R$10.000 no banco, fui lá com 3.000 e resolvi. É e não é. Por quê? Você não devia 10.000. É que a taxa do cartão de crédito, dos juros, é tão extorsiva, é tão abusiva, que às vezes, de repente, uma dívida lá de R$1.000, depois de 6 meses, ela está em R$3.000. Quer dizer, é uma taxa que não existe, é um negócio tão alto que o banco, às vezes você acha que o banco deixou de 10 para 3. O banco não deixou nada. Deixou nada. Ele só não aplicou aquela taxa tão absurda em cima da sua dívida. Sim, isso é importante, conhecer a taxa de juros dos créditos que você tem. Então, cartão de crédito é o meio que tem a taxa de juros mais alta do mercado. Se eu não me engano, está girando em 12% ao mês, uma coisa Exato, assim, 13%. De 12% a 14% ao mês. Tá, só para você ter, a tua poupança ela vai render quanto num ano? Não rende isso, rende, sei lá, 7, 8% num ano. O cartão de crédito, aquela fatura que você não pagou do cartão, para você pagar no mês que vem, ela já vai ter 12% de aumento, de um mês para o outro. Então, jamais deixe de pagar a sua fatura de cartão de crédito integral no mês. Não deixe de pagar, não pague o mínimo e deixe para pagar depois parcelado. Não, pague a fatura inteira. Não deixe a fatura correr no crédito rotativo do cartão, porque realmente é um crime. É um crime. Pessoal, consegui pagar o mínimo. Pô, mas aquilo lá que você não pagou vai ter uma taxa de juros tão grande. Inclusive, tem pessoas que acabam contraindo empréstimo em banco para pagar o cartão de crédito. A taxa de juros do empréstimo no próprio banco, ela é metade da taxa do cartão de crédito. É bem menor, às vezes consegue taxas de 5% no banco, né? E as pessoas que, infelizmente, chegam num ponto que falam, olha, eu vou ter que me desfazer de um patrimônio, eu vou ter que vender o meu automóvel, eu vou ter que vender a minha casa, eu vou ter que vender algum bem que eu consegui durante muito tempo de trabalho, porque a minha dívida só está aumentando e eu não consigo pagar. Você aconselha por esse caminho ou não? Olha, se a venda do bem for resolver todas as dívidas, eu acho que é uma boa opção, porque é melhor você escolher um bem para vender do que arriscar que essa dívida se torne tão grande que aí a justiça vem e te toma os bens. Tem gente que fala, mas a casa própria a justiça nunca vai tomar. Depende. Não, tem casos que sim. E depende. Às vezes a justiça fala assim, mas sua casa vale
sei lá, 500 mil, você pode morar numa de 250 mil. Sim, lógico. Pode morar numa de 200 mil. Ela obriga você a mudar, não é bem assim, né? E a parte de negociação, que eu sempre falo o seguinte, às vezes você renegocia, mas você tem que ter na tua cabeça que, mesmo você questionando tua dívida, você arranjou uma despesa a mais para o seu mês. Sim. Né? Porque você vai ter todas as despesas da casa que você tem, mais o famoso carnezinho que você vai todo mês pagar a dívida que você renegociou. E, infelizmente, às vezes acontece que a pessoa fala, olha, fui lá, renegociei minha dívida, mas eu não consegui pagar. Eu vou ter que renegociar de novo, vou ter que desfazer. É estabelecer prioridades o melhor caminho. Olha, isso daqui eu tenho que pagar, que eu fiz uma negociação boa, eu tenho que pagar, e o resto eu vou dar um jeito depois. Tem que estabelecer prioridades, analisar bem e, principalmente, mudar a rotina, mudar o pensamento. Porque o problema é igual não sei se você já fez regime. Várias vezes. Não deu muito resultado, mas várias vezes eu fiz. Mas é igual uma pessoa que tem muitos quilos a mais, né? Como um endividado. Uma pessoa que engordou 20, 30 quilos, ela não vai emagrecer em um mês, em 2 meses, em um dia, uma semana. Ela precisa traçar um plano longo, vai demorar 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos. Endividado é a mesma coisa, é muita disciplina para conseguir eliminar as dívidas ao longo do tempo. É mês a mês, é dia a dia ali, com muita conversa na família para conseguir ir se organizando e tendo essa disciplina para eliminar essas dívidas, que demora geralmente 2 anos de muito trabalho para conseguir organizar o orçamento novamente. E não ir criando dívida nova sem necessidade, né? Exato. Aliás, esse é o primeiro ponto. Para quem tem dívida não faça mais nenhuma dívida. Quebre seu cartão de crédito, Sim. Primeiro passo. Queria mais uma vez agradecer sua presença aqui e te colocar à disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Gostaria de deixar, assim, uma mensagem em relação aos períodos difíceis, que às vezes você se encontra num momento que parece que não tem luz no final do túnel, mas eu quero deixar aqui a mensagem de que sempre tem uma luz. Basta você se organizar, basta você olhar em volta e procurar as maneiras de resolver a sua situação. Inclusive, eu tenho um livro, que chama Vivificar Superando o Imponderável, que eu conto sobre muitos momentos difíceis que eu passei na minha vida e eu consegui superar vários problemas e estou aqui hoje, trazendo toda essa mensagem para vocês. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.